Graça e paz, amados irmãos. Meu nome é Edilson, sou pastor de jovens da Igreja Batista Central. E nessa noite eu gostaria de estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Nesse mês, o mês de maio, é o mês da família. Então todas as nossas mensagens vão estar voltadas à família, à edificação das famílias. Eu gostaria neste momento de estar trazendo uma reflexão e destacar alguns pontos que, se forem colocados em prática, podem livrar a minha e a sua casa, a minha e a sua família, de enfrentar muitas crises que poderão acontecer. E o nome dessa mensagem, da mensagem dessa noite é: não negligencie a sua família. E o primeiro ponto é: nenhum sucesso, seja espiritual, financeiro ou de qualquer outra forma, é válido se custar a alegria da sua casa. Nenhum sucesso, seja de qualquer forma, em qualquer área, é válido se custar a paz do seu lar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz bem assim: se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente os da sua casa, principalmente os da sua família, essa pessoa negou a fé e é pior do que alguém que não conhece a Deus. É pior do que um descrente. Então, se o sucesso me custa não ter tempo, se o sucesso te custa não ter tempo para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes, não vale a pena. Nada vale a pena se custar a paz da sua família. O sucesso não vale a pena se isso for destruir a sua casa. Nós precisamos ter tempo com a nossa família, ter tempo com os nossos parentes, com os nossos irmãos, pais, filhos. Nós precisamos ter tempo. Sabe, tira um tempo para passear com seus familiares, para brincar. Tira um tempo para sentar junto e tomar um tereré. Sabe, se for da geração Nutella, igual um grande amigo meu, um grande irmão, camarada mesmo do meu coração, eu tenho ele como irmão, o Raul, um menino lá de Juruena, um menino muito de Deus. Ele é da geração Nutella, então ele só toma Teres com suquinho de limão. Mas se você tem um amigo assim, um parente assim também, senta um pouco com ele. Toma lá um Terezinho ruim com suquinho de limão. Mas toma, senta, dedica um tempo. Nós precisamos começar a ter tempo para a nossa família, nós precisamos começar a ter tempo para as pessoas que estão perto de nós. A internet, ela tem distanciado as pessoas. A internet, ela tem aproximado as pessoas que estão longe e tem distanciado as pessoas que estão perto. Uma coisa que essa pandemia tem nos mostrado é que a falta de comunhão com Deus e com a nossa família raramente tem a ver com a falta de tempo. Eu vou repetir, uma coisa que essa pandemia tem nos mostrado é que a falta de comunhão com Deus e a falta de comunhão com a nossa família, com os nossos entes queridos, raramente tem a ver com a falta de tempo. Nós sempre usamos a desculpa de não ter tempo, de sempre estar muito corrido. Só que por causa da Covid-19, por causa do coronavírus, muitas pessoas estão tendo tempo e estão tendo tempo até de sobra nas suas casas. Só que por não saberem o que fazer, por não terem esse tempo de comunhão, por não terem um tempo de lazer com a sua família, fica cada um em seu canto. É um no quarto, o outro no outro, um na sala.
cada um no seu celular conversando com as pessoas de longe, cada um no seu computador vendo aquilo que lhe agrada, e as famílias não têm mais comunhão. Pais não conversam mais com seus filhos, filhos não conversam mais com seus pais. É tudo celular, é tudo internet, é tudo computador. Sabe, nós precisamos começar a entender que nós somos finitos aqui nessa terra. E nós precisamos dedicar tempo àqueles que estão próximos a nós. Nós precisamos começar a dedicar tempo às pessoas que estão junto a nós. Muito melhor do que um pai trabalhar a vida inteira, se matar, sem ter tempo para o seu filho, muito melhor do que ele trabalhar isso para dar presente ao seu filho, para dar presentes aos seus filhos ou parentes, é ele estar presente na vida do seu filho ou de qualquer outro da sua família. Toda vez que eu penso na minha infância e nas coisas que marcaram a minha vida, todas as vezes que eu penso nisso, eu nunca me lembro sobre algo que eu ganhei, sobre alguma coisa que eu ganhei, sobre algum presente que eu ganhei dos meus pais. Toda vez que eu me lembro desses momentos da minha infância, eu me lembro de momentos de comunhão, onde muitas vezes meu pai mesmo, quando chegava cansado do trabalho, ia brincar de bola com a gente no quintal da nossa casa. Ou então, quando chovia, eu e os meus irmãos e meus primos e a galera toda ia jogar bola, chutar no meio do barro lá, brincar de lutinha no barro. A hora que acabava de brincar, que acabava a chuva, que acabava de brincar, só tinha os dentes e o olho de branco só, mais nada. Mas eram momentos felizes. Eu lembro de vários momentos assim. E eu pensando essa semana, e eu pensando sobre essa mensagem, e eu comecei a me lembrar de várias vezes, de vários momentos desse de comunhão, com os meus pais, com os meus irmãos. E eu começava a dar risada sozinho. Eu me lembro de vezes que nós morávamos numa casa de firma, então havia várias casas e nós reuníamos a molecada toda e ia tomar banho no rio. E muitas vezes nós íamos também tomar banho nesse rio com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. E num dia desse, é até uma situação que hoje a gente dá muita risada, mas que num dia foi uma situação meio difícil, minha mãe ficou meio triste. Nós estávamos lá tomando banho nesse rio, e o meu pai tinha levado uma tarrafa, ele estava tarrafiando, pegando alguns peixes. E nisso que minha mãe deu um mergulho, ela foi e perdeu a dentadura dela no rio. E foi muito engraçado, e a gente pulava de atrás e mergulha e corre e vai, e tenta achar e não vai. E meu pai começou a tarrafiar em cima para ver se conseguia pegar a dentadura, ou então pegar o peixe que estava usando a dentadura dela, mas também não conseguiu. Eu sei que era um momento que para minha mãe foi um momento difícil, mas que hoje se tornou um momento que a gente ri muito. Se a gente para lembrar desse momento, a gente acaba rindo demais. Sabe, são esses momentos que marcam a vida de uma pessoa. O presente que você dá pode alegrar a pessoa por um momento, mas são momentos de comunhão assim que marcam a vida de uma pessoa para a vida inteira. Momentos de comunhão assim com a sua família te marcam para a vida inteira. Isso me marcou para a vida inteira. Eu tinha 10, 11 anos, até menos do que isso. E eu me lembro até hoje. E foram momentos muito agradáveis. Se eu fosse falar de tantos momentos que eu tive mais a minha família, nós iríamos passar muito tempo aqui. Eu iria passar muito tempo aqui falando sobre isso. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nós precisamos a cada dia mais entender que ter um tempo especial com os seus é muito melhor do que se matar para dar algo a ele. Eu sei que nós precisamos trabalhar para sustentar a nossa casa. Mas esse trabalho,
ele não pode ser ao tanto que eu não tenha tempo mais para eles, que eu não tenha tempo mais para os meus familiares, que eu não tenha tempo para os meus pais, que eu não tenha tempo para os meus irmãos, que eu não tenha tempo para os meus filhos. O nosso trabalho não pode tomar esse tempo todo. E o segundo ponto é: seja um bom exemplo. A maioria das pessoas fala: olha, faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Mas isso na verdade está errado. A primeira coisa que as pessoas fazem é olhar as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, e depois elas vão ver, depois elas vão querer ouvir aquilo que nós falamos. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela diz assim em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. A palavra de Deus diz que a criança ela deve ser ensinada no caminho, e não o caminho. O que nós devemos ensinar para as crianças é no caminho, e não o caminho. Isso quer dizer que para poder ensinar uma criança, eu também preciso estar trilhando esse caminho, você também precisa estar trilhando esse caminho. Para você ensinar o seu filho a servir a Deus, você tem que estar servindo a Deus. Você já escutou aquele ditado que diz: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta? Esse ditado é a pura verdade. Esse ditado é a pura verdade. As pessoas estão olhando aquilo que eu e você estamos fazendo. Não há como dizer que servir a Deus é a melhor coisa do mundo se os meus exemplos não mostram isso. Não há como eu dizer que servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Não há como você ensinar os seus parentes, a sua família, que servir a Deus é a melhor coisa do mundo, se você troca Deus por qualquer coisa. Não há como eu e você dizer que servir a Deus é a melhor coisa do mundo, se sempre que nós temos a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, nós trocamos por qualquer outra coisa. Ou nós damos as nossas velhas desculpas esfarrapadas. Eu estou sem tempo, eu estou cansado. Não há como. Não há como ensinar o seu filho a vir para a igreja se você troca a igreja por um futebol. Não há como ensinar o seu filho a vir à igreja se você mesmo não vem. Não há como você falar de Jesus para a sua família, não há como você falar para que eles venham à igreja e aceitem a Jesus, se você mesmo não vem. Se você mesmo não vive a Cristo. Sabe, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para mim e para você, que nos dizemos que somos chamados de cristãos. Cristãos, a palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. Então nós não podemos vir com essa de falar assim: não siga o meu exemplo, você tem que seguir a Cristo. As pessoas primeiro, elas se espelham em mim e em você. E depois de ver Cristo em nós, elas começam a buscar o Cristo que está em nós. Então nós precisamos ser bons exemplos. E para a gente finalizar essa mensagem, a mensagem dessa noite,
o terceiro e último tópico é: sirva a Deus com sua família, com toda a sua família, independente das circunstâncias. Busque a Deus com sua família, independente das circunstâncias, do que está acontecendo, independente se são dias maus ou dias bons, independente se você está ou se sua família está passando por dificuldades ou não. Nós precisamos servir a Deus, buscar a Deus, adorá-lo, exaltar o nome dEle. Josué, capítulo 24, no versículo 15, a palavra de Deus diz bem assim: se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, diante da nação de Israel, a nação havia se corrompido e estava adorando outros deuses, tinha abandonado o Deus que os tinha libertado do Egito, tinha abandonado o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, que havia feito tantos milagres e prodígios no meio deles, que tinha dado a terra por herança a Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, tinha abandonado esses deuses. E então Josué chega diante deles e fala assim, se vocês querem servir a esses deuses, se vocês querem servir a qualquer tipo de outro Deus, isso é com vocês. Porém todavia, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué, nesse versículo, ele dá um grande exemplo daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós devemos fazer. Quando Josué ele diz, eu e minha casa serviremos a Deus, ele está dizendo, eu não abandonarei a minha família para viver fazendo as coisas para Deus. Eu não abandonarei a minha casa para ocupar totalmente o meu dia e a minha vida com as coisas de Deus. Eu não os abandonarei. Sabe, tem muitas pessoas que por conta do fazer a vontade, fazer a obra, fazer isso, fazer aquilo, tem deixado a sua família de lado. Tem deixado seus filhos de lado. Tem deixado seus irmãos de lado. Por conta de servir a Deus a todo tempo, de fazer as coisas, de estar sempre fazendo algo para Deus, para agradar a Deus, tem deixado os seus parentes de lado. Tem deixado a sua família de lado. E chega um determinado momento em que a família se afasta dessa pessoa e ela começa a não entender e começa a questionar a Deus, fala, Deus, eu estava te servindo há tanto tempo, eu estou lá na igreja fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro, e hoje eu estou com a minha família perdida, e hoje eu estou com a minha família afastada, minha família não quer nem saber de mim. Sabe, nesse texto Josué nos ensina que nós devemos sim servir a Deus. Mas nós devemos servir a Deus juntamente com a nossa família. Nós não podemos abandonar a nossa família ao completo para ficar fazendo e fazendo e fazendo.
Mas também, Josué nos ensina que não tem como, nós não podemos abandonar a Deus para servir somente as nossas famílias. Nós não podemos abandonar a Deus. Nós não podemos abandonar a comunhão com Ele para servir somente a nossa família. Nesse texto ele diz: eu e minha casa serviremos a Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos começar a declarar e viver isso. Eu servirei a Deus juntamente com a minha casa. Eu e minha casa, nós juntos serviremos a Deus. Nós juntos trilharemos o caminho que Deus tem para nós. Nós juntos trilharemos o propósito que Deus tem para a nossa família. Que Deus tem para cada um de nós. Eu juntamente com eles. Sabe, irmãos, aquele primeiro ponto que eu trouxe nessa mensagem: nenhum sucesso, seja financeiro, espiritual ou de qualquer outra área, nenhum sucesso, ele é válido se ele custar a sua família. Para a gente finalizar, um dia eu estava cortando o meu cabelo. Na verdade, eu estava na fila para cortar o meu cabelo. E na minha frente tinha um senhor de idade, ele estava muito bem vestido. Quando ele chegou, ele estava numa caminhonete, uma caminhonete nova. E ele estava sentado cortando o cabelo e eu era o próximo. E eu sentado esperando. E nisso que ele estava cortando o cabelo, o rapaz estava cortando o cabelo dele, ele começou a contar o testemunho de vida dele. Falando que num determinado tempo da vida dele, num determinado momento da vida dele, ele achou que o sucesso, que o dinheiro traria felicidade, tanto para a vida dele como para a vida da família dele. E ele começou a buscar isso de todo custo. A todo custo ele começou a buscar ter mais dinheiro, porque ele achava que esse dinheiro traria felicidade tanto para ele como para a família dele. O sucesso, o estar no topo, traria essa alegria. E ele contando, muito arrependido, ele dizia: eu me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida. Porque eu tinha uma esposa e 2 filhos. E em nome de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de ter sucesso, eu comecei a deixá-los de lado. E eu fui crescendo na vida e ganhando mais dinheiro. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais tempo eu investia para ganhar mais dinheiro. E nisso eu fui me distanciando cada vez mais da minha família, até chegar no ponto onde eu estou hoje. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho várias empresas, eu tenho carro, casa, eu tenho muitas propriedades. Mas sabe o que eu não tenho mais? A minha família. Sabe o que eu não tenho mais? Nem a minha esposa e nem os meus filhos. Nem com todo o dinheiro que eu tenho, nem com todo o sucesso que eu fiz, fez com que os meus filhos estivessem próximos de mim. Hoje, na verdade, ele dizendo: os meus filhos nem sequer falam comigo. Os meus filhos não falam mais comigo. A minha ex-esposa não fala mais comigo. Eles não querem saber de mim e do meu dinheiro. Então eu me arrependo amargamente da escolha que eu fiz.
E a mensagem que eu deixo nessa noite para você que está ouvindo essa palavra: busque sim dar uma vida digna à sua família, mas que isso não custe o seu tempo com eles. Busque sim ter dinheiro para sustentar a sua família, mas que o dinheiro não tome conta do seu coração ao ponto de você não ter mais tempo para nada. Ao ponto de você não ter tempo para sequer sentar com o seu filho. Ao ponto de você sequer ter tempo para sentar com a sua esposa, dar uma volta numa praça, tomar um sorvete. Nada que você faça na vida pode suprir a sua família. Nenhum sucesso pode suprir. Nenhum dinheiro pode suprir isso. Sabe, que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração. Como eu disse no começo, as coisas que mais marcaram a minha vida foram o tempo de comunhão que eu sempre tive com a minha família, que eu tive com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Isso é o que eu guardo no fundo do meu coração. Aquilo que eu ganhei e eu deixei de ganhar, isso já ficou no passado, isso já esqueci, eu já nem lembro mais. Você pode ter certeza que o que vai ficar marcado na vida da sua família é o tempo que você tem com elas. São as brincadeiras, são os tempos de diversões, os passeios. Isso sim marcará a vida da sua família. Isso sim trará eles cada dia mais próximos de ti. Isso fará com que eles se aproximem a cada dia mais de você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. E no nome de Jesus, eu oro para que a sua mentalidade, para que a minha mentalidade, ela seja transformada. Para que nós possamos entender que a nossa família é a base de tudo. Que se a nossa família não está bem, nada vai estar bem. E que nós precisamos investir tempo neles. Que nós precisamos estar com eles. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que você possa, em nome de Jesus, meditar nessa palavra. E a partir de hoje, a partir dessa terça-feira, começar a mudar o seu posicionamento. E começar a ter tempo com eles. E se divertir com a sua família. Vá se divertir com a sua família. Quer parar de estar tão estressado? Vá se divertir com eles. Vai sair tomar um teres, um tereré. Vai brincar de bola, vai chutar uma bola, vai jogar uma betis. Faça qualquer coisa. Mas dedique um tempo a eles. Amém? Que Deus abençoe. Tudo de bom. Graça e paz.